final do século XVIII, a França estava sob domínio do absolutismo, onde o rei era único nas decisões. O clero, primeiro estado, e a nobreza, segundo estado, viviam em meio ao luxo e à fartura. Enquanto isso, o restante da população, representando 97% dos habitantes do país, viveu em completa miséria. Grave crise financeira, após safras agrícolas ruins, levou ao aumento de preços dos alimentos. A fome invadiu a França. O que também invadiu a França foram ideais de liberdade e igualdade, vindos da teoria iluminista. O país se envolveu na guerra pela independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Guerras significam gastos. Quem sofre é o povo. O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais para aprovarem o aumento dos impostos e pagar os custos da guerra. Os Estados Gerais não se reuniam há mais de 170 anos. Mas o terceiro estado da população francesa, composta por camponeses, trabalhadores, burgueses, profissionais e liberais, não permitiu o modo de votação por representante de cada estado. Desejavam que todos individualmente votassem, participassem da decisão. Assim, proclamaram-se em Assembleia Nacional e defendiam uma Constituição, que é considerada a lei máxima de um país. O rei, com medo, aceitou a Constituição, mas a cobrança obrigatória do dízimo e os privilégios da nobreza continuavam. Boatos de golpe começaram a circular. Isso fez com que a população fosse às ruas protestar. O momento mais representativo da Revolução Francesa, e até hoje é comemorado na França, foi a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão para todos aqueles que contestavam a monarquia absolutista. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais impostas aos camponeses. Em seguida, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu a igualdade de todos perante a lei e determinou que a liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência a qualquer tipo de opressão eram direitos naturais, inalienáveis e sagrados. Nascia a República Francesa, com uma Constituição em 1792 que reafirmava os direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o voto universal masculino. Em junho de 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França, mas foram capturados e levados. O rei e a rainha Maria Antonieta morreram na guilhotina em 1793. Entre 1792 e 1795, a França foi governada pela Convenção Nacional, em uma espécie de regime republicano, no interior do qual havia grandes divergências. Os grupos que atuavam no plenário da Assembleia representavam camadas sociais e interesses diferentes. Os dois principais grupos eram os jacobinos, representados pela pequena burguesia e a classe média de Paris, influenciados pelas ideias do filósofo Rousseau, defendiam uma sociedade igualitária. Eram denominados esquerda, pois sentavam-se à esquerda da mesa da diretoria do plenário da Assembleia Constituinte. E o outro grupo famoso eram os girondinos. Republicanos moderados, representavam os interesses da burguesia comercial e de nobres liberais, sentados à direita da diretoria do plenário e, assim, considerados de direita. Então, hoje, quando escutamos os termos ser de esquerda ou ser de direita dentro da política, refere-se a esse período da Revolução Francesa. Houve uma constante troca de governo, comandadas primeiro
pelos jacobinos, posterior pelos girondinos, mas não houve ações políticas que garantissem estabilidade no país. Tudo isso facilitou um golpe de Estado pelo famoso Napoleão Bonaparte, em 18 de Brumário, calendário da Revolução, no ano de 1789. Napoleão era a favor de um império onde seria o único a deter o poder de decisão. A república, onde o povo é soberano, foi derrubada. Napoleão permaneceu no poder até 1815, quando perdeu a Batalha de Waterloo, região de Bruxelas. Perdeu para a Prússia, região da divisa da França com a Alemanha. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos durante a Revolução Francesa, repensados à luz dos problemas do presente, continuam inspirando muitos movimentos sociais da atualidade. É possível identificá-los na luta de imigrantes que vivem na Europa Ocidental atual, como ciganos, europeus do leste, africanos, latino-americanos e muçulmanos de países diversos, contra a discriminação e por igualdade jurídica, liberdade, trabalho, alimentação e moradia dignas nos países onde escolheram viver. Nos Estados Unidos e na América Latina, afrodescendentes e indígenas reagem a séculos de dominação e marginalidade e levantam bandeiras semelhantes às que os franceses ergueram em 1789. No mundo inteiro, mulheres, homossexuais, crianças, adolescentes e idosos enfrentam condições adversas, reagem a privilégios de outros grupos e buscam seu espaço e a efetivação dos seus direitos. Nada disso, evidentemente, foi criado pela Revolução Francesa, mas a experiência que os franceses viveram na luta por uma sociedade mais justa e igualitária marcou a história e é até hoje revisitada e apropriada por diversos movimentos sociais.